Bem, pessoal, nessa nossa aula de número 3 da nossa última etapa do quarto bimestre, primeiro ano, vamos ver as funções logarítmicas. E como definição, temos que seja a função f que leva elementos do conjunto dos números reais positivos em números reais, em elementos do conjunto dos números reais. Então, seja essa função tal que f de x é igual a log de x na base A, com A pertencente ao conjunto dos números reais positivos e diferentes de 1. Nós já vimos que essa base precisa ser real positiva, e diferente de 1, já vimos as razões disso, porque se a base fosse 1, quando trabalhássemos com as potências 1 elevado a qualquer número, ia ficar sempre dando 1. E também vimos razões porque essa base pertence ao conjunto dos números reais positivos, pois se fosse um número negativo, então a gente não teria uma função. Para alguns valores negativos, a gente não teria, por exemplo, raiz quadrada de um número negativo. Bem, então se a função atender a esses requisitos, ela é denominada por função logarítmica. Dada essa definição, vamos aqui à primeira questão que diz assim, dadas as funções, então foram dadas essa função f de x igual ao log de x na base 3 e g de x igual ao log de x na base 4. Então pede que se determine f de A, no item A, e aí a gente segue, vamos dar logo início aqui. No item A, quer saber qual o valor numérico de f de A. Como você pode ver, no lugar do x foi colocado 9. Então é isso que nós faremos. f de 9 vai ser log de 9 na base 3. Então, no lugar do x foi colocado 9, no lugar do x foi colocado 9. E daí a gente precisa, então, calcular o logaritmo de 9 na base 3. A princípio, digamos que o logaritmo de 9 na base 3 seja igual a um certo n, uma letra, uma incógnita, e façamos aqui a definição de logaritmo. Apliquemos a definição de logaritmo. Então, pela definição, 3 elevado a n é igual a 9. 3 elevado a n é igual a 9. Que, por sua vez, 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Ok. E daí a gente tem as bases iguais, cancela-se as bases, e a gente tem então que n é igual a 2. Certo? Então a gente pode afirmar que f de 9 é igual a log de 9 na base 3, que é igual a n, e n é igual a 2, então f de 9 é igual a 2. Pessoal, qualquer dúvida, poste aí nos comentários, Então, de maneira análoga, para calcular g de 1, o que é que nós vamos fazer? A gente vai verificar que no lugar desse x, está colocado aqui o número 1, então no lugar desse outro x, também colocaremos o número 1. Então vai ficar assim, log de 1 na base 4, certo? Log de 1 na base 4. Da mesma forma, eu vou dizer que isso aqui é igual a uma outra letra, Poderia ser n, mas só para não usar a mesma. E daí a gente precisa calcular isso, então. De novo, pela definição, teremos 4 elevado a r igual a 1. 4 elevado a r é igual a 1. Certo? Para igualar as bases, basta você lembrar que 1 é qualquer número elevado a 0, com exceção do 0, claro, mas nesse caso então vai ser 4 elevado a 0,
tá? No lugar desse 1, 4 elevado a 0. Daí a gente cancela as bases e tem que R é igual a 0. Beleza? Portanto, G de 1 é igual a log de 1 na base 4, que por sua vez é igual a 0. Não é? Bem parecido com o item A. Para resolver agora ao item C, para resolver o item C, né, inicialmente nós vamos calcular quem é f de 27. Na sequência calcularemos quem é g de 16. E depois a gente vai somar as duas. Então vamos lá, f de 27. Então volta a usar a função f. F de 27 vai ser igual ao log de 27 na base 3. Bom, como nós fizemos nos itens A e B, vou dizer que isso aqui é igual a uma letra, digamos P. E aí aplica a definição. 3 elevado a P é igual a 27. 3 elevado a P é igual a 27. 27 nós podemos escrever na base 3. Então, 27 é 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Cancela-se as bases. Então, a gente tem que P é igual a 3. Certo. Ou seja, f de 27 é igual a 3. Tá? Agora eu vou calcular o g de 16. G de 16 vai ser igual. Como é a função g? Então, eu uso aqui, ó, log de 16 na base 4. Log de 16 na base 4. Vou dizer que é igual a uma outra letra, a letra Q. Aplico a definição. 4 elevado a Q é igual a 16. 4 elevado a Q é igual a 16. 16 é 4 ao quadrado. Então, 4 elevado a Q é igual a 4 ao quadrado. Cancelamos as bases e chegamos à conclusão que Q é igual a 2. Portanto, f de 27 mais g de 16 é igual f de 27 disse que era igual a P, que é igual a 3. G de 16 a gente concluiu que é 2. Então isso dá 5. Certo? Qualquer dúvida posta nos comentários. Agora vamos ao item D. Esse item D, né, ele pede que, dadas aquelas funções, determine x tal que g de x é igual a 4. Então olha o que é que a gente vai fazer, gente. Nós temos a função g e ele está dizendo que g de x, todo esse primeiro membro aqui dessa igualdade, todo esse primeiro membro, ele está afirmando que é igual a 4. Então, substituindo, vou ter que 4 é igual ao log de x na base 2. Eu substituí o g de x por 4, que foi o valor informado. Então, ao invés de g de x, 4. Repeti log de x na base 4, desculpa, tá? Na base 4. Pronto, então agora aplica-se a definição. 4 elevado a 4 é igual a x. 4 elevado a 4 é igual a x. E daí basta que a gente faça essa operação aí, né? 4 elevado a 4 é 4 vezes 4, que é 16. 16 vezes 4, que é 64. 64 vezes 4, 256. Ok? Qualquer dúvida, posta nos comentários, tá? Talvez vocês tenham perguntado, professor, mas a setinha não ia para frente e depois voltava assim? Mesma coisa, gente. Imagine que esse 4 tivesse aqui depois do x. Log de x na base 4 igual a 4. Então, esse 4 ia ficar elevado a 4, que ia ser igual a x. Mesma coisa está aqui, ok? Na letra E, de maneira análoga
a letra D, tá? Agora é dito que quer se saber, determine o valor de x, tal que f de x é igual a 2. Então f de x, que é isso aqui, é igual a 2. Daí vai ficar 2 igual a log de x na base 3. Aplicando a definição, 3 ao quadrado igual a x. 3 ao quadrado é igual a x. E daí a gente tira que x é igual a 9. Muito bem, qualquer dúvida posta nos comentários. E aí a gente vai agora para a questão 2, onde a gente vai tratar agora do gráfico da função logarítmica. Inicialmente a gente vai, de maneira que já bastante conhecida, atribuindo valores a x, calcular os valores de y e em seguida marcar esses valores no plano cartesiano, tá? E depois uni-los ligando-os através de uma curva. Então, construa o gráfico de f de x igual a log de x na base 2. Essa aqui primeira, tá? Então, se x for 1/4, note que y é igual ao logaritmo de 1/4, logaritmo de 1/4 na base 2, certo? Bom, aplicando a definição, a gente tem que 2 elevado a y, 2 elevado a y é igual a 1/4. Por sua vez, 1/4 é 4 elevado a menos 1, ou ainda 2 elevado a menos 2, tá? Lembra que esse menos aqui faz a gente ter o inverso da base, então o inverso de 2 é 1/2, só que ao quadrado fica 1/4, beleza? Então 1/4 é igual a 2 elevado a menos 2. Cancelando as bases, a gente vai ter aqui que y é igual a menos 2, certo? Muito bem. Vamos ao segundo valor. Se x for meio, então y vai ser igual, onde tem x aqui, vou colocar aqui valor meio, porque eu não estou considerando nessa linha que x é meio, então vai ficar log de meio na base 2. Aplicamos a definição, 2 elevado a y é igual a meio. Meio, já vou escrever assim, é 2 elevado a menos 1, meio é o inverso de 2, então eu posso representar assim, 2 elevado a menos 1. Cancelando as bases, a gente tem que y é igual a menos 1, certo? Bom, dando continuidade, se x for 1, y vai ser igual ao logaritmo de 1 na base 2. Gente, nós vimos que o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero, né? Então y é igual a zero, tá certo? Caso você tivesse esquecido dessa consequência da definição, então se aplicava a definição, ficaria 2 elevado a y igual a 1. 1 é 2 elevado a 0. E aí você ia ter y igual a 0. Bom, continuando então. Se x for 2, y vai ser logaritmo de 2 na base 2. Nós também vimos que o logaritmo de um número na mesma base é igual a 1. Y é igual. Por fim, para esse primeiro gráfico, se x for 4, y vai ser igual ao logaritmo de 4 na base 2. Aplicando a definição, teremos 2 elevado a y igual a 4. 2 elevado a y, 2 elevado a y igual a 4. 4 é 2 ao quadrado, então y é 2. Com esses valores de x e y, então a gente vai marcar os pontos no plano cartesiano e uni-los através de uma curva, tá? Ligá-los. Então vamos lá. Vou começar aqui 4 e 2, tá? Começar de baixo para cima. Quando x for 4, y é 2. Então aqui, quando x for 4, a gente vai subir aqui.
até a altura 2. Ok? Quando x for 2, y é 1. Então, quando x for 2, que é aqui, sobe até a altura 1. Muito bem. Quando x for 1, y é 0. Aqui, ó. X é 1 nesse ponto aqui. Y é 0, quer dizer que a gente nem sobe nem desce. Então, o ponto está aqui, ó. Quando x for meio, y é menos 1. Então, meio é aqui, tá? Ó, meio. Certo? Bem aqui. Y é menos 1. Então, aqui eu vou descer até encontrar aqui a profundidade menos 1. E, por último, quando x for 1/4, que é a metade de meio, tá certo? Seria aqui, ó, 1/4. Quando x for 1/4, y vai ser menos 2. Então, desce até chegar em menos 2. Muito bem, unindo esses pontos, a gente vai ter, então, essa curva aqui, ó. Certo? Pronto. Antes de darmos continuidade, tente fazer o próximo gráfico, tá certo? Calcular esses valores, marcar aqui os pontinhos e em seguida a gente continua. Bem, espero que você tenha conseguido fazer o próximo gráfico, então vamos ver se você acertou, tá? Bem, vamos lá. Quando x for 4/9, y vai ser igual ao logaritmo de 4/9 na base 2/3. Então, vamos lá. Y igual ao logaritmo de 4/9 na base 2/3. Certo? Aplicamos a definição, que vai ficar 2/3 elevado a y, 2/3 elevado a y, igual a 4/9. 4/9 é a mesma coisa que 2/3 ao quadrado. Certo? Porque 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Cancelamos as bases e achamos que y é 2. Ok? Acertou? Tudo bem. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos então ao próximo item. Quando x for 2/3, y vai ser igual a logaritmo de 2/3 na mesma base 2/3. 2/3. Muito bem, gente. Nós vimos que quando é o logaritmo de um número na mesma base, então sabemos que a resposta é 1. Certo? Dando continuidade aqui, ó. Quando x for 1, y vai ser igual ao logaritmo de 1 na base 2/3, né? E aí o logaritmo de 1 em qualquer base, nós vimos que isso é igual a 0. Ok? Então, vamos ao próximo item, que é x igual a 3/2. Y vai ser igual ao logaritmo de x não, nesse caso, se x é 3/2, então de 3/2 na base 2/3. Na base 2/3. Aplica-se a definição, 2/3 elevado a y, 2/3 elevado a y é igual a 3/2. Note que as bases são parecidas, só que elas estão o quê? Invertidas. Então, para que elas fiquem iguais, é só fazer essa base 3/2 invertida, escrever 2/3 e elevado a menos 1.
Porque esse menos 1 faz exatamente isso, inverte a base. Invertendo 2/3 fica igual a 3/2. Então essa igualdade é verdadeira. As bases são iguais, ó, a primeira com a última, cancela-se as bases e obtemos então que y é igual a menos 1. Antes de começar a última, claro, você deve estar percebendo, eu peguei valores de x, né? Valores arbitrariamente escolhidos de tal maneira em que eu já sabia que os valores de y seriam números inteiros, certo? Isso se deve ao fato de que muitos dos resultados dos logaritmos são números irracionais, tá? Então, realmente, eu tive que ter esse cuidado aqui em escolher os valores de x. Dando continuidade, então, se x for 9/4, y vai ser igual ao logaritmo de 9/4 na base 2/3, logaritmo de 9/4 na base 2/3, e aplicando a definição, a gente vai ter que 2/3 elevado a y, 2/3 elevado a y é igual a 9/4, é igual a 9/4, que por sua vez 9/4 posso escrever como sendo 2/3 elevado a menos 2. Vamos conferir? Esse menos inverte a base, certo? Então ficaria 3/2. Como está ao quadrado, 9/4, certo? Então, só reforçando, 9/4 é a mesma coisa que 3/2 ao quadrado, mas para ficar com a mesma base, eu precisei colocar esse sinal de menos para inverter a base. 3/2, quando invertido, fica 2/3. E daí a gente tem que y é igual a menos 2. Muito bem, agora marcando esses valores aqui no plano cartesiano. Então, quando x for 4/9, y é igual a 2. Gente, 4/9 é 0,4444, uma dízima periódica, tá? Se aqui é 0,5, então esse tracinho aqui um pouco antes, tá? 0,4, uma dízima periódica. Esse tracinho em cima significa que o 4 está se repetindo infinitamente. Então, quando x for esse valor, y é 2. Então, aqui eu vou subir até chegar à altura 2. Pronto, chegou na altura 2, marquei aqui esse ponto. Agora, quando x for 2/3, y é igual a 1. 2/3 é 0,6666, também é uma dízima periódica. Isso. Então, seria aqui 0,6. Esse pontinho aqui, tá? Maior do que 0,5. E daí y vai ser 1, então daqui eu subo até chegar à altura 1. Tá aqui, ó. Quando x for 1, y é 0, é esse mesmo ponto aqui, ó. Quando x for 3/2, y é menos 1. 3/2 é 3 sobre 2 dá 1,5, tá? Então 3/2 é aqui, ó. E aí o resultado de y foi menos 1. Então de 3/2 a gente desce até a profundidade menos 1. Ok. E por último, quando x for 9/4, 9/4 se fosse 8/4 dava 2, então fica 2,25, tá? 2,25. Então, 2,25 é 9/4, tá? 9 dividido por 4 dá 2,25. Y vai ser menos 2, então aqui eu vou descer até chegar na profundidade ali, menos 2. Ok? Daí, ligando esses pontos, a gente vai ter essa curva aqui, ó. Certo? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários.
Bem, com base no que fizemos na questão 2, vejamos aqui essa questão 3, que pede que com base nesses gráficos escrevamos 3 conjecturas. O que é conjectura? 3 suposições, 3 observações, tá? Que mais à frente a gente possa vir a demonstrá-las, tá? Então, gente, seria um exercício bacana que você desse pausa agora e tentasse observar o que acontece ali de curioso, tá? De algo que você possa pensar que se estabeleça uma regra, tá? Depois a gente pensa em demonstrá-las. Pronto, mas vamos lá. Eu vou considerar então das 3 que você tenha percebido que as duas funções, tanto o log de x na base 2 como o log de x na base 2/3, as duas funções passaram pelo ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto 0 e 1, tá? Então vamos conjecturar que toda função logarítmica do tipo, vou botar assim, ó, do tipo f de x igual a log de x em uma determinada base. Então toda função logarítmica desse tipo aqui tem em seu gráfico, ou passa pelo, tá? Tem em seu gráfico o ponto, que ponto é aquele ali? Esse ponto é x igual a 1, tá? E y igual a 0. 1 e 0. Ok? Então, toda a função logarítmica vai passar por esse ponto aqui, pelo ponto x igual a 1 e y igual a 0. Bem, uma outra conjectura que a gente possa fazer é a seguinte. Observa aqui que essa primeira função, a base era 2, tá? E o gráfico dela foi esse, ó. Já na segunda, a base era 2/3 e o gráfico foi esse. Então, essa função, a era maior do que 1 e daí ela ficou crescente, certo? E nessa outra, a era menor do que 1 e acarretou que essa função foi decrescente. Então, essa vai ser a conjectura que a segunda conjectura a ser estabelecida. Se a for maior do que 1, f é crescente. E se a for entre 0 e 1, então f é decrescente. Que outra observação você pode conjecturar ali? Olha, se nós continuássemos esse gráfico para cá, a impressão que dá é que ele cortaria o eixo y em algum lugar, tá? Mas se você der outros valores para ele, você vai ver que ele não corta. Isso se deve ao fato de que quando você coloca, por exemplo, nessa primeira aqui, quando você colocar um valor entre 0 e 1, que foram esses dois, os resultados deram y negativo, tá? Detalhe, se deve exatamente ao fato de que eu não posso colocar 0 na função, nem posso colocar x negativo na função. Porque se eu colocasse 0 na função e existisse um resultado, esse gráfico cortaria o eixo y. Não posso colocar 0, nem tampouco o número negativo. Então, nossa terceira conjectura é que o gráfico de f, não só de f generalizando, tá? O gráfico da função logarítmica
não corta o eixo y. Eu reforço que essas conjecturas são parecidas com as que a gente até demonstrou lá na função exponencial, tá? Só que lá o gráfico não cortava o eixo x, essa segunda aqui ela é exatamente do mesmo jeito que lá, tá? E lá o ponto em que a função exponencial passava sempre era o ponto 1 e 0, era esse ponto aqui. Muito bem, gente. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Bem, eu concluí a questão 3, fazendo aquele comentário com a função exponencial, justamente pelo fato de que agora na questão 4, a gente vai mostrar que a função exponencial e logarítmica, elas são inversas entre si. Tá? Então não foi à toa que eu fiz aquele comentário, realmente foi proposital, para que agora a gente mostre que elas são funções inversas entre si. Como a gente vai fazer isso? Gente, basta mostrar aqui, ó, seja f de x igual a a elevado a x, tá? A função exponencial, e g de x igual a logaritmo de x na base a. Então, sejam essas duas funções, f é a função exponencial, g é a função logarítmica. Queremos mostrar que a composição de f de g de x é a mesma coisa da composição g de f de x. Ou seja, pessoal, elas são funções inversas, como a operação de soma e subtração, como a operação de multiplicação e divisão. Ou seja, o que uma faz, a outra desfaz. Tá? Só para ficar mais claro, a ideia é assim, que se eu colocar um x na função f, nessa aqui, ó, por exemplo, x igual a 3, então nós teríamos a elevado à terceira como resultado, como y. Se eu pegar a elevado à terceira e colocar agora na função g, aqui vai ficar a elevado à terceira, a base vai ficar igual a esse logaritmando e o resultado vai dar 3, ou seja, o 3 vai ter como resultado um y, que colocado na outra função vai ter como resultado o próprio 3. Tá? De forma genérica, o que a gente quer mostrar é que essas duas composições são iguais. Então, por um lado, ó, o que é f de g de x? Veja que a função f é a elevado a x. Se no lugar do x eu coloquei g de x, então vai ficar a elevado a g de x. Entendido? A função f nessa aqui, a elevado a x. Então, o que eu colocar no lugar do x, aparece aqui no expoente, certo? Como no lugar do x eu coloquei g de x, então no expoente apareceu o quê? G de x. Muito bem. Só que o que é g de x? G de x é outra função, a função logarítmica. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés desse g de x, eu vou colocar aqui logaritmo de x na base a. E aí você lembra que isso aqui é uma das consequências da definição? Lembra qual é o resultado disso aqui? X. Tá? Então, se eu colocar o x na função f, qualquer x que seja, vai ter um resultado y, que colocado na função g, o resultado volta para x. Tá? Então, é como eu disse há pouco, se eu colocar o 3 na função f, vai dar um resultado que colocado na função g, vai ter como resultado o próprio 3. E por outro lado, se agora eu fizer g de f de x, tá? Vou fazer agora o outro lado, a gente vai ver que vai dar x também. Pois de fato, ó, quem é a função g? É o logaritmo de x na base a.
Mas, gente, na função g, no lugar do x eu não coloquei f de x, então no lugar desse x aqui da frente eu vou colocar também f de x, certo? No lugar do x coloquei f de x, aqui na frente no lugar do x coloco f de x. E agora eu vou substituir esse f de x por a elevado a x. Então vai ficar log de a elevado a x na base a. Também vimos como consequência da definição de logaritmo que logaritmo de a elevado a x na base a é igual a x, certo? Pronto, então mostramos que elas são iguais, dessa forma está provado que elas são, que essas funções são inversas. Contudo, eu ainda vou fazer aqui um exemplo, tá? Para ver se fica bem claro. Digamos que a gente tem a função f de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a logaritmo de x na base 2. Então, olha o que acontece se x for 3 e eu colocar 3 na função f. Vai ficar f de 3 igual a 2 elevado a 3, que dá 8. Confere? Muito bem, então 8 é meu resultado y, que se eu colocar dentro da função g de 8 é igual a log de 8 na base 2. Gente, log de 8 na base 2, pode ver que é igual a 3. Ó. 2 elevado a 3 dá 8. Confere? Beleza? Mais um exemplo, só para finalizar aqui. Se fosse x igual a 5, e aí eu colocasse esse x igual a 5 na função logarítmica, colocasse na função g, ficaria g de 5, que daria igual a log de 5 na base 2. Muito bem. Log de 5 na base 2 vai dar um número irracional, não é? Porque 2 elevado a quanto? Vai dar 5. Mas vamos manter então esse resultado. O que é que eu vou fazer agora? Colocar esse resultado na função f. Entendido? Se x for 5, coloquei 5 na função g. Encontrei esse resultado, log de 5 na base 2. É um número irracional, tá? Mas é um número real, que eu vou colocar agora na função f. E aí nós teremos na função f de log de 5 na base 2. Então vai ficar 2 elevado a log de 5 na base 2. Que pela propriedade, aquela consequência da definição, ó, quando eu tenho 2 elevado a log de 5 na base 2, isso é igual a 5. Então aquele mesmo 5 inicial está lá no final. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vamos aqui à questão 5. Essa questão 5 é interessante. Diz assim: em uma calculadora científica, partindo de 40 bilhões, quantas vezes devemos apertar a tecla log para que apareça erro? Muito bem. Para fazer essa questão, se fosse uma questão de concurso, claro, não poderia usar a calculadora. Mas só para ilustrar o que vai acontecer. Então, pegando aqui a calculadora, se eu aperto log de 40 bilhões, 40 mil, milhões, bilhões. Então, log de 40 bilhões dá 10,6, certo? E aí eu apertei uma vez, não foi? Então, agora, log de 10,6 deu 1,2. Apertei duas vezes, tá certo? A palavra log. Agora, log de 1,2. Log de 1,2 ou 0,2? 0,2, né? 0,008. Apertei 3 vezes, não foi? Vamos lá. Log de 0,008. Ops. Log de 0,008. Com 4 vezes apareceu um número negativo. Tem problema? Não. Quer saber quantas vezes para aparecer erro? Justamente quando eu escrever agora log de menos
Que número era aquele mesmo? Era, aqui dá para ver, menos 2,09. Menos 2,09. Tá aí, deu a mensagem de erro, tá certo? Muito bem. Então vamos ver aqui sem a calculadora como é que nós faríamos. Já sabemos que a resposta é a letra C, né? 5 vezes. Mas vamos lá sem a calculadora, como é que faríamos isso? Em uma calculadora científica partindo de 40 milhões, quantas vezes apertar a tecla log para que apareça erro? Então, apertar a tecla log uma vez significaria calcular log de 40 bilhões. 40 mil, 40 milhões, 40 bilhões. Mas log de 40 bilhões eu posso escrever como sendo log de 4 vezes 10 elevado a quanto, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Então, 10 zeros. Ok. Lembra que o logaritmo de um produto, tá? É a soma dos logaritmos. Então, isso ficaria logaritmo de 4 mais o logaritmo de 10 elevado a 10. Muito bem. Aqui a gente tem, então, que o logaritmo de 4, a gente já calculou os logaritmos de 1 até 10, não foi? O logaritmo de 4 é 0,6. E aqui a base é 10, ó, tá? Então, quando eu tenho base igual aqui ao logaritmando, o resultado é esse aqui de cima. E aí 10,6 foi exatamente o que apareceu na calculadora, certo? Isso foi apertando a log uma vez. Bom, daí vou apertar a segunda vez, que equivale a calcular o log de 10,6. Gente, o log de 10,6, eu vou fazer um valor aproximado, tá? Assim, não vou calcular exatamente o que tem ali, não. Mas eu posso pensar que o log de 10,6 é maior do que o log de 10. Confere? Sim, verdade, né? 10,6 é maior do que 10, então o log de 10,6 é maior que o log de 10, já que a base é maior que 1. Bem, então, só que o log de 10 é 1, tá certo? Daí, o log de 10,6 é um pouco maior do que 1, tá certo, gente? Aproximadamente 1, alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser relevante para o nosso resultado, para o que é pedido no contexto aqui. Então, digamos 1,2, tá? Uma aproximação. Vocês concordam? Log de 10,6 é maior do que log de 10, que por sua vez é 1. Não são valores próximos? Então, log de 10,6 é um pouco maior do que 1. Certo? Então, apertei duas vezes. Para apertar a terceira, eu vou calcular o log de 1,2. Ok? Vou usar o mesmo raciocínio. O log de 1,2 é maior do que o log de 1, que por sua vez é 0. Tá? Então, posso afirmar que o log de 1,2 ele é um pouco maior do que 0. Certo? 1,2 é maior do que 1. Então, esse logaritmo é maior do que esse. Mas esse logaritmo não resulta em 0? Logaritmo de 1 em qualquer base dá 0. Então, o logaritmo de 1,2 é um pouco maior que 0. Digamos 0,1. Certo? Eu não estou calculando precisamente esse valor porque não é o que pede no enunciado, senão a gente ia perder muito tempo. Bom, então, apertei uma vez a tecla log, 2, 3. Vamos à quarta vez, que é o log de 0,1. 0,1. Bem, então, o log de 0,1 eu posso escrever como sendo o log de 1 sobre 10, não é? Isso. 0,1 é um décimo. E daí, isso é a mesma coisa, aplicando a propriedade dos logaritmos, aquela segunda, que o logaritmo transforma a divisão em subtração, isso é o log de 1 menos o log de 10. Certo? Bom, o logaritmo de 1 em qualquer base dá 0. Não é verdade?
E o logaritmo de 10 na base 10 dá 1. Bom, então isso aqui vai dar um número negativo. Vou dizer aqui que o logaritmo de 0,1, tá? O logaritmo de 0,1 é igual a menos 1. Lembrando que esse 0,1 é uma aproximação, gente. O fato é que quando eu fizer o log desse número 0, alguma coisa, o resultado vai dar um número negativo. E por fim, quando eu fizer o log de um número negativo, tá? Aí isso aqui vai aparecer erro. Ok? Não existe solução. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vamos à questão 6, que diz o seguinte. É uma questão da UFRN, inclusive foi do vestibular que eu fiz, quando ingressei na UFRN. Diz assim: se o logaritmo de x na base 5 mais o logaritmo de y na base 5, na mesma base, for igual a 3, e sabendo que x e y são números inteiros maiores do que 1, então quer saber qual dessas alternativas é a correta. Muito bem. Note que o logaritmo de x na base 5 somado com o logaritmo de y na base 5, tá? Nós sabemos que isso é 3, né? Note que essa soma de logaritmos eu posso escrever como sendo logaritmo do produto entre x e y nessa mesma base. Confere? Certo? Pode ver, usando a primeira propriedade dos logaritmos. Logaritmo transforma produto em soma. Então, o logaritmo de x vezes y é o log de x mais o log de y. Fiz o caminho inverso. E agora eu aplico a definição. Então eu vou ter que 5 elevado a 3 é igual a x vezes y. 5 elevado a 3 é igual a x vezes y. Bom, então x vezes y é igual a 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Se a resposta fosse x vezes y, ou melhor, se a alternativa fosse x vezes y igual a 125, seria essa. Então, não é a letra A, também não é a letra B. Então, estamos aqui entre as letras C e D. Bom, para saber qual é a soma entre x e y, eu vou precisar usar essa informação. X e y são números inteiros e maiores do que 1. Gente, eu tenho que pensar em dois números inteiros que multiplicados deem 125. Tá? Note que 1 vezes 125 dá 125. No entanto, 1 não é maior do que 1. Então, essa aqui não satisfaz. 5 vezes 25 dá 125. Tá? Então, beleza. Já satisfaz. Ó. E os dois são ambos maiores do que 1. Tá? Daí, somando, x mais y dá 5 mais 25, 30. Ok? Essa é uma questão que realmente a gente precisava analisar as alternativas, certo? E foi possível graças a essa informação aqui, senão não tinha como. Muito bem.